Fala pessoal, tudo bem? Pois é, hoje teve a sabatina do Bolsonaro no Jornal da Manhã, né? Da Jovem Pan. E duas coisas me chamaram a atenção dentro daquilo que ele falou. Eu acho que hoje ele desabafou no jornal. Ele não foi nem para ser entrevistado. Hoje ele só aproveitou o espaço para desabafar. E duas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa, a defesa que ele faz do Moro, mesmo ele dizendo que não teria por que defender o Moro, né? Não tem apreço nenhum por ele, por tudo que aconteceu. Tá? Outro dia ele ainda declarou que se o Moro tivesse ficado de boa, se tivesse trabalhado junto, que ele poderia ter saído ou como vice dele para essa eleição, ou até como candidato à presidência mesmo nessa eleição, por um outro partido, ou seria postulante à cadeira no Supremo Tribunal Federal, e ele lamentou o fato da desavença com o Moro. Não vou entrar no mérito de quem estava certo ou não. Mas ele lamentou o fato dessa desavença com o Moro, e hoje ele mostrando o quanto ele procura ser justo. Ele criticou a ação da Polícia Federal com autorização do STF da invasão da casa do Moro por causa de um santinho com letra errada, né, com fonte errada. E é bem o que ele disse, se é qualquer outro, se é em qualquer outra situação. Se fosse um partido de esquerda, eles nem dariam bola ou no máximo mandariam lá por escrito, lá um e-mail, olha, o santinho tá errado, recolhe aí, manda fazer de novo, tal. Eu particularmente acho que é muita coisa a Polícia Federal entrar arrombando porta, fazendo busca e apreensão por causa de um santinho onde a fonte estava um pouquinho maior ou um pouquinho menor, era uma fonte diferente. Eu acho que é um arroubo de poderio que não justifica. Não é crime eleitoral, é erro de impressão. Então não justifica. Da mesma maneira dos empresários lá. Né? O pior de tudo é o Alexandre de Moraes confessar que todo esse inquérito, toda essa bagunça que ele fez de apreensão, não sei o quê, foi por uma notícia de jornal. Foi por uma notícia de jornal. Então, quer dizer, já perdeu qualquer limite. Enfim, o Brasil tá uma bagunça. E tá uma bagunça mesmo. Muita gente acusa o Bolsonaro de ter provocado isso daí. Ele também tem culpa no cartório. Ele também tem culpa no cartório, mas eles também esquecem da gravação que teve antes da pandemia. No início da pandemia, onde o seu Lula fala com alguns representantes da imprensa dizendo: não importa o que aconteça, a culpa vai ser toda do Bolsonaro. É no Bolsonaro que tem que jogar a culpa. Tem a gravação dele. Busquem lá no início da pandemia. E a imprensa militante nada mais fez do que obedecer à ordem do poderoso chefão. Né? O presidente mais corrupto, mais ladrão da história da humanidade. E o Bolsonaro, ele acaba errando também nesse sentido. Ele bate de frente com o STF quando muitas vezes teve algumas coisas ele poderia ter contornado. Mas, por exemplo, quando ele dá o perdão lá para aquele cara do Rio, para o Daniel Silveira, cara, eu nem sei quem é o Daniel Silveira. Pra mim é outro vagabundo como é o Janones, como tá cheio, a Randolph, é tudo farinha do mesmo saco. Mas ele justifica. Porque veja só, uma alteração que aconteceu em 2011, bom, mas é uma alteração recente no texto da Constituição que diz que eles têm imunidade independente do que falem. Antigamente tinha uma ressalva, e essa ressalva foi retirada e colocada por quaisquer palavras. Ou seja, se é quaisquer palavras, ele não pode ser preso de jeito nenhum por crime de opinião, por mais absurdo que seja. Ele tem que ser envolvido num processo de calúnia, de injúria, de difamação. Não na canetada de um juizinho de toga de Brasília.
A bel prazer. O cara condena a 9 anos de prisão. O mesmo cara, os mesmos que libertaram o ladrão, o bandido, o maior bandido que já existiu. No Brasil, com certeza, e na humanidade, um dos maiores. Pelo tamanho da quadrilha que formou. Ele prende o cara por opinião. Isso é censura, isso é ditadura. A nossa Constituição garante essa liberdade. E ele, o Daniel Silveira, com imunidade parlamentar, muito mais. Porque eu não sei, tem muita gente que não sabe, mas é o Congresso que controla o STF. Só que é um bando de bunda mole e de rabo preso. É um bando de processados que tem 200 mil processos lá nas mãos do STF. Por isso que ninguém convoca o Alexandre de Moraes para prestar esclarecimento. Eles convidam, daí o Alexandre de Moraes caga um monte desse tamanho e vira as coisas e vai embora. E não tá nem aí pros caras. Porque os caras não podem intimar, tá tudo na mão dele. Ah, você vai me intimar? Peraí, ó, tem esse processinho aqui, ó, você vai responder por esse, vai responder por esse, só o Renan Calheiros tem mais de 25 lá, 25, 30, 40. Esse vagabundo que ainda tá e vai continuar no Senado. Então, agora teve o perdão presidencial e o TRJ, o TRE do Rio de Janeiro, decidiu que o Daniel Silveira é inelegível. Por quê? Ele é condenado? Não é mais, porque o perdão presidencial anula qualquer decisão, qualquer que seja. Ele podia ter matado 200. Se ele consegue o perdão presidencial, acabou. Isso daí é garantido pela Constituição. O Alexandre de Moraes falou que ia avaliar se o perdão era válido ou não. Ele não é ninguém para avaliar isso daí. Tá na Constituição, pô. E os direitos políticos de quem foi anistiado pelo presidente voltam a existir. Porque não tem meia pena. A anistia é total. Porque se for assim, a dona Dilma Rousseff, terrorista, ela deveria voltar para a prisão e terminar de cumprir a pena dela. O Lula deveria voltar para a prisão e cumprir a pena dele de mais 12 anos de prisão. Zé Dirceu, terrorista, deveria estar na cadeia. Porque se não tem anistia total, esses caras deveriam voltar para a cadeia e perder os direitos políticos o resto da vida. Afinal de contas, eram terroristas. Não foram presos por crime de opinião. Foram presos porque explodiram ponte, mataram soldados. Faziam parte da gangue. Então, como é que fica? E esse ativismo político do Supremo simplesmente passou dos limites. Nós temos 11 caras, que na verdade se resumem a 3 ou 4, porque é o Barroso, o Fux, o Alexandre de Moraes e o Fachin. O resto lá não fede nem cheira. Aliás, só fede e cheira quando lhe convém, né? Mas essas daí quase não aparecem, esses daí quase não aparecem. Mas esses 4, eles estão governando o país na canetada. A Constituição proíbe isso. E cadê o Senado para frear esses caras? Não existe. Cadê o Senado para dizer que o Alexandre de Moraes não pode determinar que você não pode levar teu celular? Cadê o Senado para chegar no Fachin e falar que ele não pode cancelar um decreto presidencial? Se bem que eu sou extremamente a favor com relação às armas. Para a eleição, eu sou extremamente a favor. Você vai votar, não tem que carregar porra nenhuma. Por mais que você tenha direito ao porte de arma. Porque numa discussão besta pode morrer 4 ou 5. E dentro desses 4 ou 5 eu posso estar no meio. E não estou a fim de morrer, levar tiro por causa de político nenhum. Porque nenhum político me favorece. Eu vou no menos pior. Nenhum deles faz nada por mim, porque o dinheiro dos meus impostos, dos seus impostos, eles gastam em fundão, em viagem sei lá para onde. Então eu vou no que rouba menos.
Agora, colocar um ladrão lá, de novo, um cara que roubou tudo, até o crucifixo do Palácio do Planalto, o cara roubou e vamos colocar o cara de novo lá? E o pior de tudo, com tudo articulado. Agora, dentro do contexto que aparece, dentro do contexto que se mostra, o Bolsonaro continua sendo leal. Leal ao pensamento dele. Ele podia mandar o Moro se ferrar. Ele podia dar risada do Moro, como todo mundo falou. Ah, o mundo não gira, o mundo capota. Ele defendeu o Moro. O mesmo Moro que quis ferrar com a vida dele e não conseguiu. Ele defendeu. Por princípio. O outro único princípio que tem é roubar, 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 roubar. E as gafes que ele comete, né? Ah, os homens têm que ir para a cozinha para ajudar a mulher a fazer serviço de mulher. Isso daí não é misoginia. Isso daí é gafe. Né? A mulher não pode apanhar dentro de casa, não pode apanhar no Brasil. Mas fora do Brasil pode? Não tem problema nenhum. O problema então é... Ah, aqui no Brasil não pode. Que porra de pensamento seletivo é esse? Quem defende uma causa, defende ela na sua extensão. Quem é contra ou quem é contra o racismo, ele é contra o racismo aqui, tem que ser contra o racismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, aonde tiver um problema de racismo, essa pessoa tem que se manifestar. Aí ele é contra o racismo mesmo. Se ficar limitado a meia dúzia de cara, porque a polícia bateu no negro, porque não sei o que, pisou no pescoço do preto, aqui. Se foi lá fora, dane-se. Esse cara não é contra o racismo. Mesma coisa com os gays, e seja lá, qualquer dessas bandeiras aí. Eu era muito mais feliz, eu gostava muito mais antes do PT entrar no poder. Porque antes desse lixo entrar no poder, nós éramos só brasileiros. Preto, branco, amarelo, azul, gay, hétero. Todos éramos brasileiros. E o PT fez guetos e mais guetos. Por isso, tanta polarização. Por isso, tanta violência. Por isso, tantos ataques. Porque todo mundo quer se proteger agora. Cara, você tá ferrado se você for branco, hétero, trabalhar 8, 10, 12, 15 horas por dia para ganhar o teu e for normal, sem nenhuma deficiência, você tá ferrado, cara. Você tá ferrado porque todos os outros se encaixam numa dessas bandeiras que precisa ter não sei o que, precisa ter não sei o que lá. Tem que ter cota, tem que ter proteção sei lá do que. Não dá, né? Então eu preferia muito mais no tempo que o Brasil era composto por brasileiros, não por guetos. Amanhã é 7 de setembro. Amanhã é o dia do Brasil. É o dia da nossa independência. Os esquerdistas dizem que o 7 de setembro devia ser abolido. Porque é um marco imperial que só mostra a supremacia branca, não sei o quê, bababá. Os caras não têm nem argumento, eles só soltam. E o pior de tudo, a mídia vai reverberando tudo isso daí. A nossa maior data nacional para a esquerda não vale nada. Mas também não é de se estranhar. Enquanto eu canto o hino nacional, o esquerdista canta lá aquela porra daquele hino comunista deles lá. Internacional, sei lá das quantas. Até isso os caras querem acabar. Ficam enchendo o saco porque o Bolsonaro se apropriou do verde e amarelo. O verde e amarelo é nosso. Não é do Bolsonaro, não é do Lula, não é... Se bem que do Lula a gente tem que tomar cuidado, porque é capaz de roubar também, mas... Não é... O verde e amarelo é nosso. É do Brasil, é do brasileiro. São as nossas cores. Dane-se quem tá lá em cima.
Você que é de esquerda e que está assistindo o vídeo, duvido muito, mas você que ainda está assistindo o vídeo, amanhã vista a camisa verde e amarela e vá para a rua. A hora que começar a manifestação a favor ou contra o governo, você se posiciona, vira as costas, vai embora. Porque a maioria amanhã, com certeza, é o pessoal conservador. Mas você que é de esquerda, você tem todo o direito. Aliás, você deveria ter o orgulho de vestir uma camisa verde e amarela. Porque ela é tua. Você sendo brasileiro, ela é tua. Como é minha. Como é de qualquer um. O vermelho é só a cor do teu partido. Não é a cor do teu país. Espero que nunca seja a cor do teu país. O vermelho é a cor da China, da Coreia. Nem Cuba, mais ou menos. Cuba é vermelho e azul, como é os Estados Unidos. Mas o Brasil é verde e amarelo. E a imprensa fica colocando pilha nisso daí ainda por cima. Amanhã é só dia dos brasileiros. De todos nós. E todos devem ir para a rua assim. E todos devem comemorar. É a nossa pátria. Porque esse lixo do Lula vai morrer um dia. Esse lixo do Bolsonaro vai morrer um dia. Esses políticos lixos, todos eles vão morrer um dia. E o Brasil vai continuar. O Brasil não morre. O verde e amarelo é nosso, não desses vagabundos que estão lá. Todos eles, sem exceção. Esses vagabundos só pensam em um verde. Os dólares que eles enfiam na cueca, em parede de apartamento, em desvio da saúde, em Porto, lá em Cuba e o diabo a quatro. É o único verde que interessa para eles. Deixa de ser tonto. Se você é de esquerda, deixa de ser tonto. Veste o verde e amarelo. Porque você é brasileiro. Tem uma meia dúzia de imbecil que não é brasileiro. É petista só. Esse país é nosso, não é deles. E o dia que todo mundo tiver consciência disso, independente do lado, seja de direita, de centro ou de esquerda, o dia que todo mundo tiver ciência disso, nenhum desses vagabundos se cria lá. Porque a gente vai lá e derruba tudo. A gente tira todo mundo no tapa. Porque lá são o quê? 200, 300, 400... Não, 400 não, porque são 550 vagabundos só na Câmara, né? Que sejam 1000 pessoas em Brasília. Supremo, presidente, vice-presidente, Senado. São 1000. Nós somos 200 milhões. A gente tira ou não tira essa corja toda de lá? Se a gente quiser. E não precisa de tanque, não precisa de porra nenhuma. A gente vai lá e tira no tapa esses vagabundos. Não importa de onde você seja, que linha você siga. Você só tem que lembrar que é brasileiro. E para arrematar, aquela imbecil da Amanda Klein lá, ela é uma jumenta. Sempre foi, porque ela briga, ela entra numa discussão com a retórica dela escrita. Se saiu daquela linha, já era para ela. Ela não sabe sair daquilo. Eu assistia muito quando ela participava lá acho que era nos Pingos nos Is. Bom, em algum desses programas da Jovem Pan. Eu assistia para dar risada dela, porque bastava tirar um pouquinho da linha, daquilo que ela tinha escrito na frente dela, já era. É outra Dilma da vida. A Dilma, você tira o papel da frente dela, ela não consegue falar mais nada. Ela enrola e não fala nada. E do Lula, você tira o papel da frente dele, ele diz mesmo que Pelotas é exportador de viado, é mulher de grelo duro. Daí ele se perde inteiro também. É outro imbecil. E a hora que ela foi perguntar, o Bolsonaro disse pra ela: o teu marido vota em mim. Pergunta pra ele. E o que ele quis dizer depois na resposta, que depois aí todo mundo cortou para descer o cacete no Bolsonaro. Mas a resposta toda é que ele quis mostrar que ela tinha uma condição favorável. Que possivelmente o marido dela
tinha mais imóveis. E outra coisa, quando ela fala assim, a minha vida particular não está em jogo, a princípio, se ela está entrevistando um candidato à presidência, ela tem que perguntar sobre os projetos dele, não a vida particular. Até porque, ou ela acusa diretamente ele de ser o proprietário dos 51 imóveis de 26 milhões, ou então tem que calar a boca, porque pegar a família toda. Se um dos irmãos dele for corretor de imóveis, você já imaginou quantos imóveis ele pode ter comprado e vendido para fazer negócio? Ah, especulação imobiliária? Pode ser. São 30 anos disso daí. E aí ela. O que aconteceu com ela depois? Ele deu a resposta que ele tinha que dar. Não vi nada. Esquerda, como sempre. Porque ele é misógino, ele só fala assim com mulher, ele fala assim com qualquer um. Ele falou com Bonner. Aí ninguém falou nada. Quando foi com aquela vagabunda do Fica em Casa Se Puder, daí todo mundo, é porque ele falou com ela. Ele deu na cara do Bonner. Ele deu na cara do Lula. Então ele é machão porque chamou o Lula de ladrão, de presidiário na cara dele. Já que ele é misógino para dizer que a Tebet não fede nem cheira. E depois ele disse. Ele falou, porra, pegaram até minha mãe, que enterrei esse ano. Política é isso. Política é isso. Burro dele de não atacar os filhos ladrões do ladrão. Pergunta pro ladrão como é que o Lulinha em 8 anos saiu de catador de bosta a ser o maior empresário do país. Como é que o cara tem tantas fazendas no Mato Grosso? Da onde saiu esse dinheiro? Foi do trabalho dele catando bosta no zoológico de São Paulo? E, gente, só para arrematar, ontem eu estava vendo algumas coisas aí, alguns vídeos, principalmente falando de futebol e tal, e tem cara que aparentemente é inteligente, mas é só aparentemente, porque o cara que fala mal do agronegócio, é estúpido da cabeça aos pés. É um jumento, comedor de alfafa, da cabeça aos pés. O agro do Brasil representa 25% do PIB. Segundo o ladrão, o brasileiro não come PIB. Não. Deixa o PIB cair para você ver o que você vai comer. Outra coisa, para você ter a mesma proporção na indústria, você tem que mandar as favas, o acordo de Kyoto, o acordo do meio ambiente, porque você precisa fazer a indústria trabalhar a todo vapor. Aí você, não, o agro não, mas a indústria polui. Vocês querem viver do quê? Querem viver de 4 igual a Xuxa lá, comendo alface direto do pé ali? Ela nem pega, ela fica de 4 para comer. É uma ruminante mesmo, todo mundo sabe que é. Mas vocês querem viver assim? Só que a diferença que tem é que ela tem 300 milhões na conta dela. Aí ela pode brincar. Para quem tem que sair para trabalhar, para ganhar os R$ 2 para comprar, R$ 5, sei lá quanto é que tá, um pé de alface, a vida não é tão bela e nem tão folgada assim. O agro é economia, é o carro-chefe da nossa economia. Hoje o Brasil sustenta 1/8 da população mundial em termos de alimentação. Não, eles não plantam tomatinho, como eu vi lá uma postagem aí de um petista. Não é tomatinho. Não, não é, é soja, é milho. Veja só o que se faz com a soja. Veja o que é produzido através da soja. Foi por isso que o Bolsonaro, no início de uma guerra, ele sentou com o Putin e conseguiu os fertilizantes. Se não tivesse conseguido, nós estaríamos ferrados. E o mundo inteiro não, mas 1/8 da população mundial estaria ferrada também. Porque não ia ter o que comer. Então, falar mal do agro, só asno. Por causa do desmatamento, porque não sei o quê.
Primeiro que o agro mesmo, a pecuária, ela ocupa muito mais terra. Mas o agro mesmo, cara. E a Amazônia tá aí. Ah, estão queimando a Amazônia, então. Só não queimaram a Amazônia na época do PT, do governo do PT. Para a imprensa, na época do governo do PT, era tudo natural. Foi a época que mais se queimou a Amazônia. São dados dos próprios jornais. A época que teve a área maior de queimada na Amazônia foi justamente na época do governo do PT. E, aliás, eles já deram a bandeira, hein? O PT ganhando, eles vão voltar a invadir terra de novo. No governo do Bolsonaro, em 3 anos e meio, 4 anos aí, foram 9 invasões. Porque o Bolsonaro distribuiu e deu o título da terra para quem ocupava. O MST já avisou, com o Lula no poder nós vamos voltar a invadir. Eu acho que nunca foi tão fácil escolher. Bolsonaro, Ciro, Tebet. Agora votar em ladrão. Se fosse para votar em ladrão, eu votaria no Fernandinho Beiramar ou no Marcola. Pelo menos são assumidos, não ficam com essa cara de pau, querendo fazer a gente de idiota. Um abraço, fiquem com Deus.